vocês dessa maneira diferente, mas estamos no mesmo propósito, louvando a nosso Deus. E Ele é digno de todo louvor. Louve aí de onde você está. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Glória a Deus. Olá, irmãos, que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos nós, vocês aí nas vossas residências e a gente por aqui. E é muito bom podermos renovar esse nosso contato, essa nossa oportunidade de estarmos juntos. E você que está nos assistindo, não esqueça aí de ativar esse aviãozinho aí embaixo, clicar aí para poder compartilhar com os seus amigos, para que eles também participem conosco deste momento de, embora ligeira, mas de uma santa reflexão e da nossa intercessão, da nossa oração. Também você pode interagir conosco, clicando aí nesse joinha, dizendo como você está recebendo o nosso áudio, a nossa imagem, para a gente poder
corrigir alguma coisa que não seja possível aqui, de forma tal que vocês recebam de melhor, com a melhor qualidade possível, essa nossa comunicação. Pois bem, a nossa meditação de hoje está numa palavra de Jesus, numa referência que ele fez aos discípulos, naquele último discurso dele antes da cruz, antes de ser preso, naquela oportunidade em que ele fez aquele discurso de despedida com os discípulos. No capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 12, João registrou a seguinte declaração de Jesus. Eu tenho muitas coisas, na verdade, para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados agora para poder ouvir tudo o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se a gente continuar a leitura, a gente vai verificar que Jesus não disse tudo o que ele gostaria de dizer, que ele tinha para dizer, mas ele revelou aos discípulos assim: mas vocês não vão deixar de ouvir, porque agora eu não tenho condição de lhes falar, mas num outro momento, numa oportunidade próxima, vocês vão ter o auxílio devido da parte de Deus, vindo através do Espírito Santo, que eu vou mandar para vocês. E ele, então, ajudará vocês a entenderem tudo que vocês precisam entender das coisas, naturalmente, concernentes ao reino do Pai, ao reino de Deus. E, de fato, a gente conhece a história e sabe que o Espírito Santo realmente concedeu a graça daqueles homens da igreja poder compreender, entender, receber mensagens, instruções e orientações que só foi possível eles receberem e entender tempos depois. Mas o fato é que eles estavam vivendo um ambiente relativamente confortável, apesar de tudo. Aqueles dias, aqueles momentos com Jesus eram ambientes, ou propiciava a eles tempos de certo refrigério. Jesus estava com eles e tudo que eles esperavam receber, presenciar, e até aquilo que eles não esperavam, iam acontecendo de forma muito natural, e as coisas iam tudo muito bem. E o aprendizado efetivo das coisas mais profundas só vieram quando aquele tempo de bonança, de festa, de surpresas agradáveis passou. E eles aprenderam de fato quando as dificuldades chegaram para a vida deles. Trazendo essa realidade da vida dos discípulos para a nossa realidade de hoje, de agora, desses tempos, a gente se permite compreender que nós estamos num tempo de profundo aprendizado. Devemos aproveitar esse tempo para uma aprendizagem que talvez nós nunca teríamos se nós não tivéssemos a oportunidade que estamos tendo de refletir de forma real sobre fatos que nos fazem vulneráveis. Uma coisa que mexeu com o mundo inteiro, com toda a humanidade. E este momento, portanto, é um momento que a gente deve pensar para aprender. E as coisas
relacionados aos melhores aprendizados, a oportunidade que nós temos para aprender melhor as coisas é exatamente quando nós nos deparamos com as coisas que impedem o curso normal da vida. Nós não aprendemos muito quando tudo está bem. Nós geralmente não assimilamos quase que lições ou lição nenhuma quando a vida segue o seu curso natural, normal. Por vezes, e é assim, creio eu, na vida de praticamente todos nós, mesmo nós que vivemos a fé no Evangelho. O dia começa e termina, e nós nos envolvemos e vamos ali envolvidos nas nossas atividades. Os meses vêm e vão, os anos vêm e vão, e na rotina cotidiana nossa, nós não temos tempo para parar, para refletir, para conversar assuntos difíceis, assuntos fáceis, assuntos de fácil compreensão, de fácil entendimento, de fácil aceitação, de convergência de opinião, até que conversamos, até que discutimos alguma coisa dentre aquelas de fácil compreensão. Mas nós estamos tendo agora uma oportunidade para conversarmos assuntos, até mesmo aqueles de difícil compreensão. Temos a oportunidade de nos olhar um ao outro dentro do nosso ambiente familiar. O marido e a esposa, os pais com os filhos com os pais. Agora é tempo da gente se olhar e abordar questões de forma bem direta, e até mesmo aquelas questões que envolvem muita seriedade. Em relação, por exemplo, ao que nós estamos aí vivendo, essa pandemia, ameaça de doença, ameaça literal de morte, os números que nós temos acompanhado e que nos têm sido compartilhados são números assustadores, são números que nos deixam incomodados. Então, constitui-se esse o momento para conversarmos um assunto difícil. Assunto, repito, que talvez nós não conversaríamos, não revíamos, porque talvez de outra forma nós não nos sentiríamos tão ameaçados como hoje ameaçados todos nós nos sentimos. E eu tomo essa palavra do Senhor Jesus, dita aos seus discípulos, nos momentos derradeiros que ele esteve com os seus discípulos, eu tomo essa ideia de Jesus para nossa reflexão. Estamos com a oportunidade de crescimento no entendimento, de crescimento na compreensão de que fatos que nos incomodam pode nos acontecer, nos acometer a qualquer momento da nossa vida, e nós devemos estar preparados para poder conviver com isso. E o preparo a que me refiro não é simplesmente o preparo que os profissionais de saúde, as instâncias governamentais estão nos orientando para os cuidados que devemos tomar, mas o preparo que nós devemos também fazer, ter com a nossa vida, a nossa alma, a nossa salvação, aquilo que nós estamos buscando, mas que por vezes ainda não nos conscientizamos totalmente a respeito da seriedade que isso envolve, e que nos momentos de apreensão como nós estamos, talvez seja uma
esta oportunidade, este momento para a gente pensar, conversar, refletir e orar. A gente tem acompanhado algumas manifestações que até nos surpreendem, vindo de quem vem, até nos surpreende. Pessoas que em outras circunstâncias talvez jamais se pronunciaria tão preocupadas com a oração, com a busca do reino de Deus, com a comunhão em família, com a comunhão com os irmãos, preocupadas para contribuirmos para que nós atravessemos este momento sem maiores danos, sem sofrermos maiores danos. E eu vejo em tudo isso um aprendizado que nós não teríamos se nós não tivéssemos passado, ou se nós não passássemos pelo que nós estamos passando neste momento. Então a minha sugestão é que cada um de nós vamos colocar na nossa mente o fato de que Deus nos permitiu, através disso, uma oportunidade de crescimento, de compreender coisas que na bonança talvez nós não compreenderíamos. Muitas coisas que na fartura, na liberdade, na disponibilidade de tudo a nosso favor, a gente não suportaria ouvir, não se dobraria para escutar, a gente não estaria disposto a seguir orientações que nós certamente rejeitaríamos se elas nos fossem passadas em outro momento. É como Jesus falou, coisas que nós não suportaríamos fazer, falar ou ouvir em tempos de bonança. Mas agora, em tempo de escassez de liberdade, em tempo de risco, então a gente se abre e se dispõe para ouvir. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Passado o momento de bonança, com a presença de Jesus, eles foram para a vida e eles aprenderam lições duras que, se fossem passadas para eles antes de Jesus ter voltado ao céu, talvez eles rejeitariam, eles abandonariam, como aquilo que nós lemos no capítulo 6 do Evangelho aqui de João mesmo. Na bonança, acostumado a ver Jesus fazer tudo que eles achavam espetacular, ver Jesus fazer, participar de milagres, estar presente, vendo os fatos fenomenais que Jesus realizava, eles estavam tudo bem, eram multidões acompanhando Jesus. De repente Jesus aperta um pouco o discurso, fala um pouco mais abertamente sobre as coisas do reino, e eles então se retiraram, não suportaram e disseram: esse discurso a gente não consegue ouvir direito. Os discípulos suportaram aquilo, ouviram mesmo no momento em que era bonança, mas eles aprenderam de fato a vida e as coisas que eles se submeteram, eles aprenderam somente depois, no tempo das tempestades. Deus nos faça pessoas que reflitam sobre isso e aproveite estes momentos de tanta apreensão que nós vivemos para aprender com Deus, com a sua palavra, aprender com a vida que Ele nos dá, aprender de que lições boas o Senhor tem para nos ensinar. Deus nos abençoe, Deus nos faça que a nossa mente esteja sempre aberta para o entendimento das lições que o Espírito Santo queira nos ensinar nestes tempos de tumulto em que nós estamos passando. O Senhor
confirme a sua palavra nos nossos corações. Amém. Louvar mais vez, louvar esse Deus soberano, que Ele pode fazer, Ele pode não fazer, a vontade é dEle, nós aceitamos, pois sabemos que o que vem é sempre o melhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Aproveitar este momento para a nossa oração conjuntamente ser apresentada ao Pai de misericórdia. Nós estamos neste momento falando com o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o único Deus. E para nós, como acabamos de cantar, se as coisas acontecerem de forma que nos alegre o coração, o Senhor é Deus. Se acontecerem as coisas de maneira que entristeça o nosso coração, o Senhor continua sendo Deus. E não somente sendo Deus, mas para nós, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso provedor, aquele que nos sustenta. Senhor, a Tua palavra seja viva nos nossos corações, que nada impeça a nossa comunhão, mesmo a distância entre nós em face da ausência do nosso ajuntamento para adoração,
que isso não seja obstáculo para a nossa comunhão, que nós possamos nos curvar diante da Tua palavra, o Teu reino mova os nossos corações, que na nossa mente, nestes dias em que nós estamos afastados, a maioria de nós do trabalho, dos estudos, da escola, dos relacionamentos, enfim, Senhor, estamos na nossa casa, reclusos para contribuição da não proliferação do mal. Senhor, eu te peço que a Tua graça, o Teu reino, povoe a nossa mente, os nossos corações possam se alegrar em saber que há um Deus no céu que está cuidando de nós, que está abençoando a nossa vida. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê proteção, proteja, Senhor, a nossa família, proteja a nossa casa, proteja as nossas crianças, proteja, Senhor, os nossos jovens, os adultos. Senhor, como se tem falado, protejam as pessoas que estão enquadradas como inseridas num grupo de pessoas com maior risco por este mal que tem assolado tanta gente. Proteja também estas pessoas. Pai eterno, que nós possamos nos comportar de tal maneira que do outro lado nós possamos dizer que de fato o Senhor esteve conosco, o Senhor protegeu, o Senhor nos abençoou. Abençoa, Senhor, o nosso pão. Pai eterno, existem pessoas preocupadas com o trabalho, que trabalham por conta própria e que nesses dias, dado a situação, elas não podem trabalhar. Senhor, que eles tenham o sustento necessário, o pão para alimentar a sua mesa, os seus filhos e todos da sua casa. Abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando, que estão envolvidos em atividades essenciais, quer seja no comércio dos alimentos, do medicamento, da manutenção, quer seja, Senhor, em quaisquer áreas fundamentais para a manutenção da vida. Proteja essa gente, abençoa, o Teus anjos esteja com cada uma dessas pessoas, nada lhes impeça de trabalharem e ficarem ileso deste mal. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, e mesmo aqueles que não são profissionais da saúde, mas que têm o trabalho essencial em ambientes onde se cuida de pessoas doentes. Proteja a vida dessas pessoas, que eles não sejam afetados de nenhuma maneira. Pai, guarde a vida de todos. Senhor, nós estamos vivendo este momento que nos tem causado tantas apreensões, como sociedade, como pessoas. Mas nós rogamos o Teu favor, pedimos encarecidamente, Senhor, não nos deixe desolados e não nos deixe desesperar por aquilo que nos cerca, mas que o Teu consolo, o Teu conforto venha sobre os nossos corações. Pai Santo, que a semelhança dos Seus discípulos, que na Tua ausência deles, quando o Senhor voltou para o céu, eles foram para o trabalho e enfrentaram grandes dificuldades, mas naquelas grandes dificuldades eles também aprenderam grandes lições, grandes aprendizados. Pai, que as nossas dificuldades, elas que são grandes, elas nos concedam a oportunidade de nós conseguirmos grandes aprendizados, aprendizados para a vida, aprendizados para os relacionamentos, aprendizados para a fé, aprendizados para a esperança. Sobretudo, ó Deus, que nós possamos confirmar que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que um dia há de voltar a este mundo para buscar aqueles que temem ao Teu santo nome. A Tua bênção esteja com todos nós nesta semana, Senhor. Durante todos os momentos da nossa vida, o Teu Espírito Santo seja o nosso companheiro e os Teus anjos
acampe ao redor de cada um de nós e nos dê a proteção de que tantos necessitamos. Assim oramos agradecidos e o fazemos, ó meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão, agradecido porque você nos acompanhou até este momento. Nós deveremos estar juntos no próximo sábado, às 10 da manhã, permitindo Deus, estaremos juntos novamente para falar com vocês, para trazer um pouco deste momento de comunhão, de adoração, juntos com todos vocês. Que Deus nos dê a graça de uma semana feliz, protegida e abençoada por Ele. Que neste momento do encerramento nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. Amém.